Graça e paz, amados, que a paz do nosso bom Deus seja com você que me assiste neste momento, que Deus esteja falando ao seu coração através desta mensagem. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que todos aqueles, ó Pai, que ao ouvirem esta mensagem, sejam, pela graça e misericórdia do Senhor, edificados, fortalecidos, exortados, ó Deus, e convidados, ó Deus, a terem uma relação íntima e sincera de arrependimento e de mudança de vida em Cristo Jesus, Pai. Queira usar esta mensagem para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta semana, enquanto eu tomava café com um colega, ele me relatava da sua participação na internação de um dependente químico. Um pai de família que há muito tempo vivia sendo escravo das drogas, mas que reconheceu que não consegue vencer o vício sozinho e pediu ajuda para a igreja. A igreja imediatamente entra em contato com uma comunidade terapêutica, consegue uma vaga para esta pessoa e este colega, ele faz questão de ir até a comunidade com este paciente. O paciente deve lá assinar um termo de responsabilidade, na qual ele se compromete a participar das atividades e aceitar as regras da comunidade. Então, o coordenador pega os termos lá e começa a ler as normas da comunidade. Até que chega a um ponto que diz assim: é proibido na instituição e fora dela o uso de cigarro, seja ele de qualquer origem, incluindo o cigarro branco, o cigarro comum. E se o internado for pego usando cigarro, ele será expulso da instituição e deverá pagar uma multa. Então aquele senhor ficou indignado, ele disse: eu não estou aqui para parar de fumar, eu não tenho problema com o cigarro, o meu problema é com as drogas ilícitas, eu não vou parar de fumar assim. E então o coordenador vira para ele e diz: olha, são as regras da nossa comunidade. Aqui você tem que aceitar estas regras. E se você não aceitar, você não pode fazer parte da comunidade. E ao fazer parte da comunidade, se você descumprir essas regras, você é punido, você é expulso e você tem que pagar uma multa. Você não pode se rebelar contra os termos desta comunidade. E quando nós lemos esse texto, fica claro na nossa mente que Israel está revoltado contra Deus. Isaías, ele narra isso aqui como uma cena dramática da corte celestial, na qual Deus acusa Israel de revolta. Israel é réu, e Deus então convoca as testemunhas que são céu e terra, porque Israel está revoltado contra Deus. Céus e terras podem representar o conjunto entre dois extremos. Em outras palavras, Deus está convocando todas as suas criaturas para verem o espetáculo da rebeldia do ser humano. Porque todas as criaturas de Deus vivem de acordo com o curso estabelecido por Deus. Mas o ser humano se rebela e vive de modo contrário à sua própria natureza. A acusação é clara: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim.
Israel não tem nenhum motivo para se revoltar contra Deus. Deus esteve sempre ao lado de Israel. Aliás, foi Deus quem formou a nação de Israel. Deus quem aparece a Abraão, faz uma aliança com Abraão, prometendo fazer da sua descendência uma grande nação, prometendo dar a esta nação a terra de Canaã. E nós sabemos, esse povo foi para o Egito, lá no Egito foram escravizados por 400 anos. Então Deus se lembra da sua promessa. Deus levanta Moisés para libertar o povo da escravidão. Através de Moisés, Deus efetua prodígios, milagres. O povo sai do Egito com riquezas, com animais. Atravessa o Mar Vermelho a pés enxutos. Deus faz da rocha sair água, do céu cair maná. De dia uma coluna de nuvem, de noite uma coluna de fogo. Assim, Israel foi conduzido, protegido, alimentado no deserto por 40 anos. Porque Israel é o filho de Deus. Foi Deus quem criou Israel. Israel experimentou do cuidado amoroso de Deus. Deus fez uma aliança com Israel. Deus cuidou de Israel, então a relação de Israel e Deus é uma relação de pai e filho. É por isso que a revolta de Israel é tão grave. Antes de entrar na terra prometida, através de Moisés, Deus faz uma aliança com o povo. Moisés reúne o povo e Moisés então diz para o povo os termos da aliança. Moisés diz o seguinte: se vocês guardarem a aliança do Senhor, observando os seus mandamentos, vocês serão exaltados sobre as demais nações, serão abençoados na cidade e no campo. A terra produzirá com abundância, não faltará chuva do céu no devido tempo, os animais se multiplicarão, vocês não serão atingidos pela peste, nem vencidos pela espada do inimigo. Pelo contrário, terão paz e possuirão a terra. Mas se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor e não cumprir os seus mandamentos, então virão sobre vocês todas estas maldições. Malditos serão na cidade e no campo. A terra não lhes dará o seu fruto. Os céus cerrarão e não choverá sobre vocês. As crias dos animais morrerão. Vocês serão consumidos pela peste, feridos pela espada, expulsos da terra e levados cativo por um povo distante, por um povo estranho. Ao fazer uma aliança com Israel, Deus está separando Israel dos demais povos, para que Israel servisse de luzeiro no meio das trevas. Deus se revelou a Israel como a nenhuma outra nação. O conhecimento de Deus, no conceito hebraico, é mais do que ter informações. É um conhecimento de andar junto, de ter relacionamento, de comunhão como de um pai e filho. E como filho de Deus, Israel deveria refletir o caráter, a justiça, a misericórdia e o amor de Deus às nações pagãs. Mas Israel virou as costas para Deus, rejeitou a sua aliança, a sua palavra, os seus mandamentos. Israel se tornou um filho rebelde. Israel se misturou com um povo idólatra, se rendeu aos falsos deuses. Israel se tornou pior do que animais irracionais, porque o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece, Israel não entende. Israel está revoltado contra Deus. Essa revolta afeta o relacionamento de Israel com o seu Deus e de uns com os outros.
Quando Israel rompe os laços de relacionamento com Deus, ele perde toda a referência de justiça, misericórdia e amor. E é por isso que Israel se encontra num caos de injustiça social, de imoralidade sexual, de violência, de corrupção, porque ele se revoltou contra Deus, porque ele perdeu a sua referência e assim ele não reflete mais o caráter, a justiça e o amor de Deus. E porque Israel se revoltou contra Deus, quebrando a sua aliança, virá sobre ele as maldições da aliança. E é por isso que Deus levanta um povo poderoso, impiedoso, violento, liderado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Nabucodonosor, em 586 a.C., invade e destrói completamente Jerusalém. Os muros foram derribados, a cidade foi devastada, o palácio foi destruído, até o templo, o lugar da habitação de Deus, foi destruído. O povo foi levado cativo a uma terra estranha, porque Israel se revoltou contra Deus. E meus irmãos, quando eu olho para a nossa sociedade, eu não consigo ver outro diagnóstico a não ser que nós também estamos revoltados contra Deus. Nós estamos revoltados contra Deus. A nossa história não é diferente da história de Israel. A nossa história começa com Adão. Começa com Deus criando todas as coisas, os céus e a terra. Ele faz da terra brotar toda espécie de árvores frutíferas, cria todos os animais. E do pó da terra, Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. E Deus planta um jardim para esse homem, e coloca o homem no jardim para guardar e cultivar este jardim. Deus engrandece o homem de tal maneira que coloca todos os animais debaixo da autoridade do homem. O homem é elevado ao posto de vice-gerente da criação. Ele tem autoridade para cultivar o jardim, autoridade sobre os animais, pode andar livremente pelo jardim, comer dos frutos do jardim, exceto o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele o homem comesse, morreria. Então, com o fruto, por meio do fruto, Deus está estabelecendo uma aliança. O fruto é o símbolo de uma aliança que Deus está fazendo com o homem. Deus estava estabelecendo uma aliança com Adão, que é conhecida como Pacto das Obras. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Adão é: Adão, como vice-gerente, você deve viver de acordo com as normas estabelecidas por mim. Você deve cuidar do jardim de acordo às minhas instruções, porque eu sou o Criador, eu sei o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que gera vida e o que gera morte. E o homem deveria permanecer nesse pacto, nessa aliança com Deus, não comendo do fruto, mas ele tinha liberdade de quebrar essa aliança, simplesmente comendo do fruto. E nós conhecemos a história trágica. Certa vez, Eva dá ouvidos à serpente, é enganada, estende a mão, toca o fruto, come, dá ao seu esposo e ele também come. E assim, meus irmãos, a humanidade se corrompe em Adão, porque todos nós somos descendentes de Adão, por isso todos nós fazemos parte de um povo rebelde, revoltado contra Deus. E até hoje nós estamos revoltados contra Deus. Comer do fruto é mais do que desobedecer uma pequena ordem, é uma atitude de revolta. Comer do fruto é o mesmo que dizer para Deus: Deus, eu não preciso que você me diga o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Eu posso decidir por mim mesmo. Você não tem mais autoridade sobre mim, sobre a minha vida.
O homem rejeita a autoridade de Deus sobre a sua vida. É assim que nós nos rebelamos contra Deus todos os dias. Nós não tínhamos motivo nenhum para nos revoltarmos contra Deus. Estávamos no jardim em Adão e Eva. Nada nos faltava. Lá não tinha morte, lá não tinha dor, lá não tinha sofrimento, lá não tinha doença, lá não tinha violência, lá não tinha corrupção. Nós tínhamos plena comunhão com Deus. Adão tinha plena comunhão com a sua esposa. Deus, como um pai presente, amoroso, cuidadoso, vinha todas as tardes ter com Adão. Mas nós viramos as costas para Deus, quebramos a sua aliança, rejeitamos a sua palavra e nos tornamos filhos rebeldes. E desde então, a morte passou a reinar. Desde então, nós perdemos toda a referência de quem nós somos. Desde então, a humanidade se afunda mais e mais nos seus pecados. Nós nos tornamos piores do que animais irracionais. O cachorro conhece o dono. O cachorro obedece o dono. O cachorro tem amor pelo dono. Mas nós não entendemos, nós não conhecemos a Deus. E é por isso, porque nós rompemos os laços de relacionamento com Deus, perdemos a referência de quem somos e de quem Deus é. De onde viemos, qual é a nossa missão, para onde vamos. E assim o homem, o coração do ser humano se tornou uma fábrica de ídolos. Porque nós perdemos contato com Deus, nós fabricamos falsos deuses e nos curvamos diante desses falsos deuses. Por isso as pessoas hoje em dia se curvam diante da vaidade, do prazer, da fama, do status, do dinheiro. São falsos deuses, porque o homem não tem mais contato com Deus, porque ele está rebelado contra Deus, revoltado contra Deus. Essa é a nossa triste história. Nós fazemos parte de um povo rebelde contra Deus. E nós já nascemos corrompidos e manchados pelo pecado. Já nascemos em status de rebeldia. E ao nos rebelarmos contra Deus e rompermos os laços de sua comunhão, nós perdemos o referencial de justiça, de misericórdia e de amor para com o próximo. É por isso que o mundo está completamente imerso em injustiça, violência, fome, misérias, guerra, corrupção, mentiras, traições. Nós estamos vivendo contrário à vontade e à palavra de Deus. Estamos rebelados contra Deus. Nos tornamos cativos do pecado. Tudo isso é consequência da nossa rebelião contra Deus. Como Deus puniu Israel por causa da sua rebeldia, nós também, ao revoltarmos contra Deus, também sofremos as consequências de quebrar esta aliança. Porque Deus disse a Adão, no dia em que dele, do fruto comerdes, certamente morrerás. E é por isso que a morte reina desde então, desde aquele dia. Uma prova mais clara de que nós somos pecadores do que a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Essa semana eu li sobre um cientista, um dos mais respeitados do mundo, chamado James Tour. Ele é químico, é PhD em química orgânica, é formado em Stanford, é professor em Harvard, foi eleito um dos 50 mais influentes do mundo, entre os 10 melhores da sua área. Ele é de origem judaica. E ele tem um testemunho para quem quiser ouvir no seu site. E ele diz que quando criança, ele nunca se preocupou com religião, nunca se importou com religião. Quando chegou na universidade, na faculdade, ouviu um certo grupo
que diziam ter nascidos de novo. Isso gerou curiosidade nele. Como assim nascer de novo? Que coisa estranha. E então, um dia, na lavanderia, alguém se aproxima dele e diz: James, posso ilustrar para você o que é o Evangelho? E eles sentaram ali na lavanderia e aquela pessoa fez um penhasco, desenhou um penhasco. De um lado o homem, do outro Deus. E aí ele escreveu o nome pecado no penhasco e falou: olha, aqui é o homem, aqui é o pecado e aqui é Deus. O pecado nos separa de Deus. E ele falou assim: não, mas eu não sou pecador. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca assaltei um banco. Então, aquele homem abre a Bíblia e lê para ele: pois todos pecaram e decaíram da glória de Deus. Ele diz que no judaísmo moderno não se fala de pecado. E ele nunca havia conversado com ninguém sobre pecado. E ele se achava justo, não se considerava um pecador. E então aquela pessoa abre um outro texto, no qual Jesus ensina: qualquer que olhar para uma mulher com lascívia já cometeu adultério com ela em seu coração. E ele diz que essa hora faltou o ar. Foi como um soco na sua barriga, porque estava mexendo no seu pecado. Deus conhecia o seu pecado porque ele guardava em seu apartamento revistas pornográficas. E desde então ele começa a ler a Bíblia, a palavra. E ele foi lendo Isaías 53, que ele se reconheceu pecador, que ele reconheceu quão grande é o abismo do pecado que nos separa de Deus. Mas em Isaías 53, ele entende que Cristo veio para morrer em nosso lugar e nos perdoar dos nossos pecados. Somente assim, porque ele diz que como judeu, ninguém melhor do que judeu sabe que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Mas em Isaías 53, nós temos ali a profecia de que ele derramaria o sangue em nosso lugar. Meus irmãos, Israel foi condenado por se revoltar contra Deus, por quebrar a sua aliança. Como consequência, Israel foi levado cativo para a Babilônia. Mas Deus é bom, Deus é rico em misericórdia. Deus prometeu uma grande restauração. A boa notícia é: Deus restaura Israel. E não há ninguém melhor do que Isaías para trazer essa mensagem. Apesar do livro de Isaías conter o terrível juízo de Deus, ele também traz, ele está repleto de esperança e restauração. A começar pelo nome de Isaías, que significa o Senhor salva. O povo estava cativo em terra estranha, sem esperança, sem alegria. Viviam regidos pelos ímpios babilônios, longe do templo, longe da amada Jerusalém. Então algo maravilhoso acontece. Deus levanta um rei chamado Ciro, a quem o próprio Deus chama de meu ungido. E Deus levanta Ciro para libertar o povo do cativeiro. Certa vez, Ciro ouviu a leitura de uma profecia na qual diz que ele foi levantado pelo Deus, Criador do céu e da terra, para libertar os cativos de Judá e construir um templo a esse Deus em Jerusalém. Ciro não perde tempo. No primeiro ano do seu reinado, ele escreve um decreto na qual permite todos os cativos de Jerusalém e de Judá retornarem. E ele então devolve para eles todos os objetos do templo que haviam sido levados para a Babilônia. Determina que se deem a eles ouro e prata, animais para o sacrifício. Assim o povo sai da Babilônia como saíram do Egito, jubilosos de alegria, levando ouro e prata.
Jerusalém foi reconstruída, seus muros foram levantados, o palácio foi reconstruído, o templo do Senhor foi edificado, o povo foi purificado da contaminação com os povos vizinhos. Porque Deus restaurou Israel, Deus purificou o seu povo, Deus operou uma grande libertação. Deus restaurou Israel, por isso o povo cheio de alegria canta. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres, porque Deus restaurou Jerusalém. Isso me enche de alegria, porque assim como Deus restaurou Jerusalém, Deus também nos restaura. Essa é a boa notícia, Deus nos restaura. Ainda há esperança, porque Deus nos restaura. Assim como o povo de Jerusalém, nós também éramos cativos do pecado. Éramos, porque Deus levantou o seu ungido para nos libertar da escravidão do pecado, do império das trevas. Deus levantou o seu ungido, assim como Ciro é chamado de ungido, e Ciro, por meio de um decreto, liberta o povo de Jerusalém do cativo. Muito mais Cristo, que ao escrever o seu decreto, ele escreve com o seu sangue na cruz. Este decreto de Cristo tem poder para nos libertar do império das trevas, da escravidão do pecado e de nos dar liberdade. Cristo voluntariamente tomou a nossa cruz, a carregou na via sacra, debaixo de chicotadas, de pedradas, de ofensas, porque ele recebeu o castigo do nosso pecado, ele se fez maldito em nosso lugar. Ele foi levantado no madeiro, foi zombado com uma coroa de espinho, foi morto, jogado num túmulo frio, escuro. Mas no terceiro dia ele rompeu com os aguilhões da morte, ressuscitou poderosamente, gloriosamente, triunfantemente e reina para sempre. Portanto, se você morreu com Cristo, você também ressuscitou em Cristo para uma viva esperança. Você não é mais rebelde, agora sois filhos de Deus por meio de Cristo. Nós que havíamos virado as costas para Deus, andávamos em direção oposta a Ele, fomos convertidos. E agora nós caminhamos em direção a Deus. De escravos do pecado, fomos transformados em filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Esta é a nossa nova realidade, filhos de Deus. Portanto, não estamos mais debaixo da maldição do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, assim Deus nos restaura, porque nós estávamos revoltados contra Deus, mas em Cristo nós somos feitos filhos. Nós estávamos mortos, mas Cristo nos dá vida. Nós estávamos separados de Deus pelo abismo do pecado, mas Cristo nos purifica, Cristo rasga o véu, Cristo nos garante completo acesso à presença do Pai. Portanto, meus irmãos, deixar de ser escravo do pecado e passar a ser filho de Deus tem implicações diretas na nossa vida. Israel falhou na sua missão de ser luz para os povos, mas Deus concede essa graça, esse privilégio à Igreja de Cristo. Nós somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra. Portanto, eu desafio você a viver uma vida intencionalmente, buscando viver as realidades do reino de Deus no seu dia a dia.
Sabe, faça coisas simples do dia a dia, mas faça propositalmente para manifestar o amor, a justiça e a misericórdia de Deus. Infelizmente, esse ano nós perdemos nosso querido irmão Lázaro. Irmão Lázaro é um exemplo de que ainda hoje Deus restaura pessoas. Ele nasceu na cidade de Salvador, batizado como Antônio Lázaro Silva. E ele conta que desde a sua infância foi um garoto rebelde, levado, gostava de fazer coisas arriscadas, coisas proibidas, andar pendurado no caminhão, no ônibus. Ele tinha gosto por experimentar aquilo que era proibido, que dava adrenalina. E ele disse que este gosto, essa rebeldia acabou levando ele ao caminho das drogas. Mas Lázaro, ele era também um garoto cheio de talento, com uma voz forte. Logo ele entrou para o grupo Olodum, fez muito sucesso, muita fama e mergulhou cada vez mais no mundo das drogas. E isso gerou conflito com a sua família, os seus pais. Saiu de casa, foi morar na rua, cada vez mais mergulhando nas drogas. Conflitos internos, pessoais, depressão, síndrome do pânico, a ponto de que ele cogitou tirar a própria vida porque ele estava completamente derrotado, humilhado, sem esperança, sem perspectivas. Até que um dia ele alugou um barracão próximo de um boteco, mas pela providência de Deus, aquele boteco se transformou em igreja. Certo dia, Lázaro então vai visitar aquela igreja. O pastor prega e fala coisas que só ele, Deus, sabia, só ele, Deus, conhecia. O Espírito Santo estava agindo. Lázaro foi convertido. Lázaro foi restaurado. Lázaro deixou as drogas, a macumba, se tornou um embaixador de Cristo. Usou o seu talento para glorificar a Deus, para evangelizar, parava os shows e pregava e alertava os jovens do perigo das drogas, convidava-os a arrepender de vida, entregar a vida a Cristo. Lázaro experimentou uma mudança radical na sua vida. As suas convicções filosóficas, a maneira de enxergar o relacionamento com os pais, com o próximo, a maneira de enxergar a vida, porque Lázaro foi restaurado. Lázaro é a prova de que ainda hoje Deus restaura pessoas. Essa é a nossa esperança, que Ele queira restaurar a sua vida, os seus relacionamentos, o seu ministério, a sua vocação, o seu chamado, que Ele queira, porque Ele pode em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe bastante. Obrigado por assistir até aqui. Agora eu passo aos agradecimentos deste sermão de prova. Deus abençoe. Bom, então agora eu quero fazer os meus agradecimentos. Sermão de prova é uma alegria, sou muito grato a Deus, são várias as pessoas que contribuíram nessa minha formação, são 4 anos aqui no seminário estudando, pessoas que contribuíram de tantas formas, financeiramente, espiritualmente, psicologicamente, de tantas formas. E são tantas as pessoas, eu quero aqui realçar, trazer o meu agradecimento a alguns grupos de pessoas. E eu começo pelo pastor Macílio, foi quem me enviou para o seminário, o pastor Erasmo, que agora é o meu tutor. Agradeço ao conselho da segunda igreja, da minha igreja lá de Salinas. Sou imensamente grato a cada um de vocês por acreditar, por investir em mim, por orar por mim. A amada igreja, segunda igreja de Salinas, muito obrigado. Eu agradeço também ao pastor Rubens, que estava ali na Morada do Sol, que me deu a oportunidade de ficar lá 1 ano naquela igreja. Sou grato ao pastor Fabiano, que está lá hoje, tem sido bênção na minha vida. Sou grato ao conselho daquela igreja que tem me sustentado, tem me ajudado, abraçado o meu ministério, tem me fortalecido. Que Deus continue abençoando essa igreja. Tenho um carinho imenso, profundo
por cada um de vocês. Eu quero agradecer também aqui aos nossos queridos professores do seminário, que além de pastores, são grandes teólogos e têm contribuído não só com a minha formação teológica e intelectual, mas a formação pastoral, que sem dúvida nenhuma o melhor seminário do Brasil, o nosso querido SPS. Eu tenho muito orgulho de falar que sou estudante do SPS pelos professores maravilhosos que fazem do SPS ser o que é. Quero agradecer, lógico, não poderia esquecer das bibliotecárias, a Vilma e a Dani, que nos abençoa de tantas formas, nos ajuda, tanto ali na biblioteca, tem um carinho profundo por cada uma de vocês. Querido professor Juliano, meu muito obrigado. São muito importantes cada pontuação que o Senhor faz nas nossas pregações, sua disponibilidade de nos ajudar quando solicitamos. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, a sua vida e a sua família. Poderia esquecer do Q10, o melhor quarto do seminário, com certeza. Grandes amigos ali. E já tô com saudade de todos vocês ali do Q10. E a nossa turma, a melhor turma do SPS, sem dúvida. É uma turma unida, uma turma que tem pessoas brilhantes nas diversas áreas, uma turma que tem feito a diferença com certeza, e se Deus quiser, essa turma vai fazer muita diferença na igreja brasileira e na sociedade brasileira. Grato aos meus pais que, mesmo não sendo crentes, me apoiaram, sempre ligando, ajudando financeiramente, e que pela graça de Deus eles sejam alcançados, pela misericórdia de Cristo sejam transformados e salvos. Grato à minha esposa, Patrícia, que está aqui comigo, que tem me ajudado de tantas formas, de tantas maneiras, que permitiu eu vir, mesmo ela ficando lá por 3 anos, e graças a Deus agora estamos aqui juntinhos. Gratos ao meu Deus. É um privilégio ser servo de Deus, é uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus queira me usar como servo, abençoando o ministério para que vidas sejam transformadas, para que pessoas experimentem da transformação e da salvação através do ministério. Grande abraço, Deus abençoe cada um.